E aí, pessoal, tudo certo? Sejam muito bem-vindos a mais um vídeo. Finalmente aí retornando das férias. Espero que vocês tenham descansado, que agora a gente vai voltar para a rotina de estudos e a gente tem bastante coisa interessante pela frente. Esse é o primeiro vídeo de uma nova playlist de revisão. Dessa vez eu decidi começar bem cedo para não gravar tudo correndo, né, no final do semestre. Fiz até um roteiro aqui para não ficar perdendo a linha de raciocínio, então acredito que vai ser mais fluido o negócio. Tô tentando aqui profissionalizar o negócio, né? Bom, nessa playlist eu vou repassar com vocês o conteúdo do curso de estrutura de dados, conforme as semanas forem passando. Então, cada semana eu pretendo lançar um ou mais vídeos do conteúdo que foi lançado que a professora passou, né? E a ideia é que no final do semestre vocês tenham uma revisão bem completinha, bem didática, repassando tudo que a gente viu ao longo das semanas, para que todo mundo tenha uma consulta aí legal. Bom, na primeira semana a gente não viu muita coisa, de fato, né? A professora Fernanda ela apresentou a linguagem que a gente vai usar ao longo do curso, né? O C++, e também retomou alguns conceitos básicos que a gente viu em outros semestres. É, Algumas estruturas básicas, né? If, switch, while, for, commands de I/O, esse tipo de coisa. Mas ela não entrou em muitos detalhes, né? Porque a ideia da matéria não tratar sobre esses assuntos, né? Falar sobre estrutura de dados. E essas coisas a gente já tem que ter um certo domínio, considerando o que a gente já viu nos últimos semestres. Mas a minha ideia aqui nesses vídeos iniciais é refrescar a memória de vocês, né? Retomar um pouco esses conceitos de uma forma mais detalhada, com mais calma, para que todo mundo comece o semestre bem, né? Todo mundo comece o semestre com uma noção boa de como usar as coisas, né? De umas estruturas básicas, para não ter gargalo ao longo do semestre, né? Para não ficar para trás e depois, mais para frente, ter que ficar correndo para compensar o prejuízo. Mas bom, vamos lá, começando. Primeiro eu quero comentar sobre a linguagem, né, o C++. Para quem não conhece, ela é uma linguagem de programação criada lá nos anos 80. Então não chega a ser uma linguagem dinossáurica, tipo COBOL, Pascal, esse tipo de coisa. Mas é um senhorzinho de idade aí no mundo da programação. Não por isso ela é uma linguagem ultrapassada, não por isso que não se utiliza mais ela hoje em dia, na verdade, muito pelo contrário. Ela tem ainda espaço de mercado, principalmente aí quando se você estiver falando do mundo de jogos, né? A Unreal Engine usa ela. Sistemas embarcados, né? Então os chips que vêm no seu carro, na sua geladeira, no seu micro-ondas, máquina de lavar, enfim, essas coisas precisam de programas de alta performance, né? Que são extremamente econômicos em relação à memória e extraem o máximo que puder da CPU que vem nesses chips, no microprocessador que vem desses chips. Então, o C++ é uma linguagem muito boa para você conseguir programar dessa forma, de uma forma bem performática. Outras coisas também que envolvem alta performance, né? Banco de dados, aplicações de gerenciamento de sistema operacional, esse tipo de coisa. Também é o C++, é o lugar do C++. Algumas pessoas não gostam muito da linguagem, porque de fato ela é uma linguagem que tem muitas decisões de design questionáveis, né? Mas a gente não vai se preocupar muito com isso, né? Não necessariamente todo mundo vai trabalhar com ela, então acredito que vocês não vão precisar esquentar muito a cabeça com isso. O negócio é mais aprender o básico para você conseguir usar no dia a dia, ali nas aulas e bem na matéria, né? Outra coisa importante, né, de comentar, quero discutir com vocês aqui, em relação às ferramentas que eu vou estar utilizando. Como vocês podem ver, eu estou usando o Visual Studio Code, é uma IDE, né, um ambiente de desenvolvimento integrado. Tem todas as ferramentas que eu vou precisar aqui para programar em C++. Existem outras ideias que você pode utilizar, né? O Visual Studio, acredito que ele até seja mais adequado para o desenvolvimento de C++. Ele já vem com um compilador instalado, tem uma série de extensões que já vem neles para você conseguir desenvolver de forma tranquila, tudo mais. Creio que a JetBrains também tem uma ideia dedicada para C e C++, pelo que eu me recordo, já vi algo assim. E também, mas o Visual Studio Code ele é meio que papo toda da obra, né? É só você instalar algumas extensões e você já está pronto para uso, né? E como eu falei, eu tenho uma preferência pessoal para ele, eu acho ele bem simples, bem fácil de usar. Eu estou acostumado com a interface e tudo mais, então é por isso que eu escolhi ele. Outra coisa também é o compilador do C++ que eu vou estar utilizando. É, o C++, geralmente a gente usa ele compila código em C++,
O que significa? Que a gente vai ter um programa, a gente precisa de um programa que vai pegar o nosso código em C++ e converter esse código em código de máquina. E aí, no caso, vai transformar ele em um arquivo executável e a gente consegue rodar esse executável nesse programa. Eu não quis falar que C++ é uma linguagem inerentemente compilada, né? Geralmente o pessoal se refere a uma linguagem, é uma linguagem compilada, é uma linguagem interpretada. Porque não existe esse negócio da linguagem ser compilada ou interpretada, né? São ferramentas. Você consegue desenvolver, por exemplo, um interpretador de C++ e um compilador de Python. Existem coisas assim, mas a gente usualmente compila o código C++ para extrair o máximo de performance possível, né? Porque tem essa questão, código compilado geralmente, nem sempre é um fato, mas geralmente é mais rápido do que você executar código e interpretar. Mas depende bastante da linguagem, do compilador e do interpretador, enfim. Mas, né, não é uma regra, né? Mas é uma relação que geralmente existe aí, certo? Então, como compilador, aqui na minha máquina, eu instalei o G++. Não foi por preferência pessoal, ele foi meio que a primeira coisa que apareceu disponível para mim. Eu instalei, usei, tô conseguindo compilar as coisas aqui normalmente, então, para mim, se está servindo, está sendo utilizável, então eu fiquei com ele, né? Então, né, eu vou estar usando o Visual Studio Code e G++ para codificar e compilar o código, caso vocês estejam se perguntando. Em relação à instalação do compilador do Visual Studio Code, né? O Visual Studio Code ele é mais simples, mas principalmente o compilador, se você tem que instalar ele e fazer a configuração, eu vou deixar vocês se virarem nesse caso, porque, vamos dizer assim, o primeiro desafio de um dev que está começando a trabalhar com uma ferramenta nova, né, trabalhar com uma linguagem nova, é descobrir como configurar o seu ambiente. É um desafio interessante. É meio chatinho? Sim. Às vezes você vai ficar batendo a cabeça por um bom tempo até você conseguir deixar tudo funcional. É bem gratificante quando tudo funciona, você vê lá o seu código sendo compilado, o seu programa rodando e tudo mais. Então eu vou deixar vocês se virarem nesse quesito. Se vocês precisarem de ajuda, é óbvio que vocês podem me chamar, ou deixar aqui nos comentários, pedir para eu fazer um vídeo dedicado sobre isso, ou também me chamar no privado, para quem tem meu número, né? Vocês podem me chamar, podem pedir ajuda, tudo mais, que eu vou ajudar com certeza. Não se preocupem com isso. Mas, né, que nem eu falei, eu vou deixar vocês se virarem por enquanto, para vocês terem experiência. Bom, falei demais, não sobre o assunto, a matéria em si, mas sobre outras coisas, né? Acho que tá na hora da gente ver um pouco de código. Preparei um scriptzinho aqui. Cadê? Hello World.c++. O que vocês estão vendo aqui é um exemplo bem simples de um programa C++. Eu vou passar linha a linha com vocês, comentando sobre o significado de cada parte, para que a gente possa entender bem o que está acontecendo aqui. Nessa primeira linha, a gente tem esse include IOStream, né? Hashtag include IOStream. É, Isso é o que a gente chama de diretiva de pré-processamento. Mais especificamente, o hashtag include é uma diretiva de pré-processamento. E para esse programa que eu escrevi aqui, ela é essencial. Mas o que é esse negócio de pré-processamento, né? Primeiro de tudo. Bom, que nem eu falei, o compilador ele é um programa que pega o seu código-fonte, né? Esse código que a gente escreve, e converte ele em uma sequência de instruções para o compilador. O pré-processador, ele é outro programa que roda antes do compilador. Em alguns casos, em muitos casos, na verdade, vários compiladores modernos têm um pré-processador já embutido, né, meio que faz parte do pacotinho dele. O compilador chama esse pré-processador, ele vai fazer uma transformação aí nos nossos arquivos e passar essa transformação como entrada para o compilador. É, Porque coisas como, por exemplo, esse hashtag include, o compilador não entende. Isso aqui serve basicamente para a gente poder manipular o nosso código antes de compilar, de formas que de outro jeito ficaria meio que inviável da gente ficar manejando isso. Por exemplo, o include. O que o include vai fazer? Ele vai pegar e vai instruir para o processador. Olha, pega todo o conteúdo desse arquivo IOStream. Na verdade, o nome completo seria iostream.h, mas a gente abrevia como IOStream, a linguagem permite isso. Pega todo esse arquivo todo o conteúdo do arquivo IOStream, dá Ctrl+C e Ctrl+V exatamente nesse ponto em que eu coloquei o include. É basicamente isso que o include vai fazer. Tem outras diretivas, por exemplo, agora eu não lembro, hashtag if, por exemplo, a hashtag if,
que dependendo de uma flag que vai passar pro pré-processador, ou compilador, eu acho que esse não é pro pré-processador, mas enfim, essa parte diretiva também que eu tô tirando da cabeça, pelo que eu me lembro. Mas, por exemplo, você vai passar uma flag pro seu pré-processador, ele pode remover ou adicionar código de acordo com a condição, né? Então, tipo, a condição, se aquela flag for verdadeira, estiver ativa, então ele mantém o código ali. Senão, ele remove aquele código. Você pode também para adicionar código dinamicamente, né? Você define um trecho de código e aí você usa essa diretiva para incluir esse trecho de código em vários pontos diferentes. Então, a ideia do pré-processador das diretivas é isso, é manipular o seu código antes de passar ele para o compilador. O include, que nem eu falei, ele basicamente coloca o conteúdo do arquivo que a gente especificar dentro desse nosso arquivo de código que a gente chamou include. E para que isso é necessário? Porque assim, olha o que acontece se eu tirar include. O compilador, né? No caso, o analisador da linguagem tá apontando aqui, mas o compilador também não vai conseguir encontrar. Não vai conseguir encontrar aqui o identificador cout e endl. E por que disso? Porque esses caras aqui, eles estão definidos no meu arquivo iostream. Né, esse arquivo que contém a definição deles, é esse arquivo que vai lá em algum ponto e declara eles e diz que eles existem. Esse meu arquivo Hello World C++ não define isso, então o compilador não consegue encontrar. Quando eu incluo o conteúdo do arquivo iostream, o compilador ele vai passar tudo que está no arquivo iostream, nesse caso aqui, logo no começo do meu arquivo, vai assimilar o cout e o endline, ele vai encontrar o cout e o endline lá, ele vai guardar numa caixinha de nomes que ele tem, e aí quando ele chegar no meu código, ele vai, tá, isso aqui foi definido aqui em cima, então beleza, ele vai conseguir encontrar de boa. Então é para isso que serve o include, né? Incluir o conteúdo de um arquivo para ficar disponível para o nosso código. Bom, o include explicado, é bem simples. Vamos para a próxima linha, esse using namespace standard. Eu preparei aqui uma pequena ilustração para explicar isso melhor, porque o conceito de namespace pode ser um pouco confuso de explicar só com palavras, né? Eu acho que eu me enrolaria meio. Daria uma engasgada aqui. Opa! Daria meio que uma engasgada para tentar explicar isso aqui sozinho, né? Tá bom. Calma que eu. Vamos tirar isso aqui da frente por enquanto, vamos focar aqui. Tô vendo que a gente tem duas caixinhas. Uma das caixinhas é o standard. Eu sei que é STD, mas eu chamo de standard porque STD é uma abreviação de standard, então né, eu prefiro chamar com o nome completo. E eu também tenho o namespace mylib. Notem que dentro de cada um desses namespaces eu tenho aqui vários arquivos, né? No standard o cout, cin, string, arquivo de header da iostream. No mylib também eu tenho meu app, uma atividade, cout, o header do mylib, enfim. Então, em primeiro momento, qual que é a ideia do namespace? É agrupar um conjunto de funcionalidades que tem uma relação de alguma forma, né? No caso do namespace standard, ele está agrupando todas as capacidades padrão da linguagem C++. O mylib, ele agruparia tudo que é relacionado ao meu projeto, à minha biblioteca. Então, em primeiro momento, ele tem essa questão do agrupamento lógico. Se a gente não tivesse namespace, a gente teria que declarar tudo que está relacionado em um único arquivo e ficaria um arquivão gigantesco de milhares de linhas que nem que o Visual Studio Code penaria para abrir, porque quanto maior o arquivo, mais coisa ele tem que carregar na memória direto. Então, além de ser horrível de procurar coisas lá dentro, também seria horrível de abrir na sua IDE, né? Na sua IDE, bloco de notas, enfim, é onde você precisa abrir o arquivo de texto para editar. Então, é por isso que a gente tem namespaces. Mas, além disso, a gente tem outra situação. Vamos voltar esses carinhas para cá, né? Imagina que você tem uma situação que nem essa daqui. Include IOStream, include mylib, certo? Nesse arquivo aqui, mylib, no arquivo de header do mylib e no arquivo de header do IOStream, ambos definem o cout, certo? Como é que a linguagem sabe qual cout que eu estou utilizando? Porque assim, no caso do compilador, né? Como é que o compilador consegue identificar qual cout eu estou usando? Porque se ele for simplesmente verificar o conteúdo desses dois arquivos, ele vai encontrar um conflito de nome aqui, certo?
Então, como é que a gente resolve isso? A gente vai resolver isso usando os namespaces, né? Na verdade, quando eu tô falando de cout, o cout não é o nome de verdade da variável. Ô, caramba. Não é o nome de verdade dessa variável. Na verdade, o nome da variável é mylib, que seria o namespace, dois pontos, dois pontos. Na verdade, dois pontos é para indicar pertencimento, né? Que esse cara pertence a esse namespace. O cout pertence ao namespace mylib. E esse seria o nome completo, o identificador completo dessa variável. A gente chama isso daqui de fully qualified name, ou nome qualificado. E basicamente é quando você especifica tanto o nome daquilo que você quer referenciar, quanto o namespace para fazer esse trabalho de desambiguação, né? Porque o compilador, por conta própria, não conseguiria fazer essa desambiguação. Ele ficaria aqui confuso, né? Ele estaria aqui é, estaria nosso compiladorzinho aqui confuso, não saberia de onde pegar o IOStream, o cout do IOStream ou mylib, certo? Então, a ideia dos namespaces é essa, né? Agrupar código que tem alguma não similaridade, né? Mas alguma relação lógica, né? E também fazer essa questão de evitar conflitos de nomes entre bibliotecas diferentes. Porque muitas vezes bibliotecas que fazem coisas completamente diferentes definem o mesmo nome para duas coisas que também são completamente diferentes, né? Mas então, agora, explicado namespaces. Para que a gente coloca esse using, essa diretiva using aqui no começo? No caso, voltando aqui para a ilustração, né? Notem que aqui, para acessar o cout, eu precisei colocar o nome qualificado dele, né? Colocar aqui o namespace em que ele está e o nome da variável. Só que aqui, nesse código aqui, eu não estou colocando essa sintaxe, né, de namespace. Por que será? Se eu tirar o using aqui, vocês vão ver que o compilador, né, o analisador da linguagem vai reclamar. E se eu colocar o standard aqui, ele vai voltar a funcionar. Por que isso? O using, ele é basicamente uma instrução que vai dizer para o compilador assim, olha, pega todo o conteúdo desse namespace e meio que faz uma coisa meio que semelhante ao include. Pega todo o conteúdo desse namespace e considera que ele está sendo declarado no meu arquivo. Se você encontrar alguma coisa que não está declarada no meu arquivo, procura no namespace. E se você achar no namespace, considera que eu estou usando a versão desse namespace. Beleza? Então é basicamente isso que o using vai fazer. Ele vai tirar essa necessidade que a gente tem de colocar o nome qualificado, o nome completamente qualificado, para adicionar praticidade no nosso código, né? Para não ter que ficar referenciando o nome completo. Porque são raras as situações em que a gente de fato tem uma colisão de nome, né? Que a gente tem uma situação que nem essa daqui do IOStream e do mylib, em que eu tenho duas variáveis, ou duas funções, dois tipos, enfim, que tem exatamente o mesmo nome. Ou se você tiver, dificilmente você vai colocar essas duas coisas no mesmo arquivo. Então, assim, quando usar o using é muito comum para você evitar essa verbosidade de ficar colocando o nome do namespace. Mas é importante saber que nessa situação aqui, se você colocasse o using duas vezes, aqui por exemplo, se eu colocasse using standard, perdão, using não, né? Tá certo. O using namespace standard e vamos dizer using namespace mylib, aí aconteceria o conflito de nome de novo, tá? Então o namespace, ele é útil quando você tem um namespace que vai declarar uma variável, uma função, enfim, e você não tem mais nada que conflite com esse nome, certo? Então é para isso que a gente usa o using. Que nem eu falei, se eu tivesse aqui um mylib, digamos que eu tenho um namespace mylib e ele também tivesse definido cout, eu teria que colocar aqui o standard aqui na frente. Mas enfim, para isso que serve o namespace, é para isso que serve essa diretiva using. Agora, a gente vai falar sobre essa próxima linha aqui. Agora que a gente entendeu, né, assim espero, como que funciona o include e o using, a gente vai falar da função main, né? O propósito dessa função é bem simples. Ela é basicamente o ponto de entrada do nosso programa. O compilador vai colocar as instruções que a gente escreveu dentro dessa função em uma posição bem específica do binário que ele vai gerar. E quando a gente executa o programa, o sistema operacional vai começar a execução a partir dessa função. Para ficar mais fácil de entender, pensa que sempre que você executa o seu programa,
o sistema operacional busca a sua função main e executa ela, né? Não é exatamente isso que acontece, que eu não expliquei. É a forma como o compilador ordena as instruções. Mas para ficar mais simples de entender, basicamente, a função main é o que o sistema operacional começa executando, né? É bem simples, não tem muito segredo aqui. Mas antes da gente passar para a primeira linha que executa de fato alguma coisa, eu queria comentar sobre esse int que tem aqui no comecinho, porque esse int é importante, é interessante de entender para que ele serve, né? Esse int aqui vai indicar que a função tem um retorno, né? Então você vai retornar alguma coisa para quem está chamando a função. No nosso caso, que vai ser o sistema operacional. E no caso do int, basicamente vai dizer que a gente tem um número inteiro sendo retornado, um número inteiro que pode ser positivo ou negativo, ou zero, né? E para que a gente faz esse retorno? É uma forma do nosso programa indicar para o sistema operacional em que estado o nosso programa encerrou, né? Por convenção, quando a gente retorna zero aqui, o compilador assume que a gente está. Perdão. Quando a gente retorna a zero, o sistema operacional entende que o seu programa encerrou de forma adequada, de forma normal, né? Ele seguiu o fluxo dele normal e encerrou de forma natural. Qualquer outro código de erro vai informar para o sistema operacional que aconteceu. Qualquer outro código de retorno, né, vai indicar para o sistema operacional que aconteceu algum erro no meio do processo, né? Pode ser que acabou a memória do processo, deu algum problema de rede, algum problema de conexão de banco de dados, alguma entrada inválida, enfim. Mas a ideia é que qualquer coisa que é diferente de zero indica para o sistema operacional que aconteceu algum erro. Não existe uma tabelinha pronta. Quer dizer, devem existir tabelinhas assim, mas geralmente a gente não trabalha com tabelinhas prontas de retorno, né? A gente meio que cria a nossa própria tabela e fala para quem for usar o nosso programa: olha, se acontecer esse retorno, deu esse erro. Se acontecer esse outro retorno, deu esse erro. Então, essa é a forma que o C++ tem de indicar o que aconteceu, né, para encerrar o programa. É, Aqui, essa linha final é o nosso return. Uma coisa bastante interessante sobre o return aqui da função main é que você pode omitir ele, né? Eu vou comentar ele aqui. Quando você tem um comentário, o compilador vai ignorar isso. É como se você não tivesse absolutamente nada naquela linha. Ou naquele texto que você colocou o comentário. E a função main não obriga você a ter um return no final dela. É diferente de outras funções que isso aqui não seria permitido. O compilador ele entende que quando você não coloca o return no final, implicitamente você está retornando zero. Então aqui a gente está dizendo explicitamente que deu tudo certo, o programa terminou com sucesso. Deixa eu compilar isso aqui para mostrar. Deixa eu demonstrar também como que eu uso o compilador, né? Eu coloco o G++ aqui, coloco o nome do arquivo que eu quero compilar. Eu vou colocar o nome da saída, do arquivo de saída. E aqui, helloworld.exe. O compilador terminou aqui. Para executar, eu venho aqui no meu out, helloworld.exe. Ele imprime aqui o meu hello world, bonitinho. Se eu fizesse isso aqui, fizesse esse comentário, ele compilaria de boa e executaria da mesma forma, né? Para demonstrar essa questão de que o return é opcional aqui, certo? Bom, explicado aqui a função main, né, para que ela serve, essa questão do código de saída, a gente pode passar para o código que realmente está fazendo alguma coisa dentro dela. Tem bastante coisa acontecendo por debaixo dos panos dessa linha cout, setinha hello world, setinha endline. Eu vou explicar isso aqui com mais detalhes mais pra frente, né, em outro vídeo, quando eu for falar de operações de entrada e saída. Mas, resumidamente, o que esse cara faz? Pega a string de saída principal, né? Considerem que isso aqui é uma referência para o console, né? Escreve o texto Hello World, exclamação nele, que nem está acontecendo aqui. E no fim, escreve uma quebra de linha. É basicamente isso. É um programa bem simples, né? O famoso programinha Hello World que todo mundo escreve. Geralmente todo mundo escreve como a primeira coisa quando vai começar a programar. Não tem nenhum mistério. E eu vou, como eu falei, eu vou explicar melhor essa parte desse out, o que significa esse operador, o que seria esse endline, mais pra frente. Beleza?
Então, assim, é isso. Dúvidas, sugestões, xingamentos, se tiver alguma coisa assim, deixe aí nos comentários pra ir melhorando o conteúdo dos vídeos, né? Todo feedback é bom. Se vocês quiserem conversar sobre algo em mais detalhes, pode me chamar aí, pode colocar nos comentários, me chamar no PV para quem tem meu número, que eu sempre vou estar disponível aqui para ajudar. Espero que de verdade vocês tenham gostado do conteúdo. Muito obrigado por ter assistido até aqui. E até a próxima, até o próximo vídeo. Falou!